Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela graça do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos continuar com a nossa terceira aula. Tratamos sobre o pacto das obras. Espero que tenha ficado bem claro que os pactos são dois só. Nós tratamos com o pacto das obras. Não são tantos livros que tratam sobre esse assunto. Nós conversamos um pouco fora da aula, né? Mas que mesmo o Palmer Robertson, que é um livro muito bom, um autor que a nossa editora Cultura Cristã tem, sobre o Cristo dos Pactos, trata mais do pacto da graça. O pacto das obras não é tão visitado, mas a nossa confissão de fé desenvolve esses dois assuntos, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras, que precisamos guardar, é que ele foi feito com Adão como nosso mediador, nosso representante, nosso cabeça federal. Todo pacto tem uma lei. Adão recebeu a lei externamente, quando Deus disse: se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E também recebeu uma lei interna no coração, ou seja, Adão tinha dois aspectos da lei: um aspecto externo, a palavra de Deus inscrita num objeto que era o fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Não era maçã, nós não sabemos que fruto era e é indiferente. O que importa é que a palavra foi anexada ao objeto, né, e transformou isso num sacramento, não num sacramento necessariamente, mas numa ordenança de que não deveria comer. O sacramento é a árvore da vida, né, que mostra que Adão tinha vida, provando então da árvore da vida. E agora nós vamos falar um pouquinho do pacto da graça. Nós vamos observar esse texto que eu trouxe. O título dele é a dispensação do pacto. Vou trazer alguns segmentos. Esse texto facilmente você pode encontrar no site da Monergismo, e ele está sob a autoria de Moisés Cavalcante Bezeril, um artigo interessante que ele trouxe. Ele tem mais de 21 páginas, mas nós pegamos apenas alguns segmentos que creio que são úteis para a nossa aula. Vocês vão perceber que são parágrafos bastante robustos, são significativos. Eu vou tentar aqui, à medida que for lendo, parando para explicar quando achar que for necessário. Então vamos falar sobre o pacto da graça. Vamos ver o que Bezeril traz aqui para nós. Diz ele: parece que falamos até agora em dois pactos, mas chegamos à conclusão de que estamos falando de um mesmo pacto, ou seja, o pacto das obras feito com Adão, que é o mesmo que foi transferido para a responsabilidade de Jesus, o que chamamos de pacto da redenção. Para nós, aquele antigo pacto adâmico não é mais um pacto de obras, mas agora em Jesus ele tornou-se pacto da graça. Mas afinal, o que é o pacto da graça? Na verdade, não estamos falando de um outro pacto. O pacto da graça ainda é aquele antigo pacto de vida eterna firmado com Adão, mas com o seguinte aspecto: nesse pacto, todas as bênçãos e recompensas não foram conquistadas pelo homem, tudo nos é concedido de graça. Deus não exige mais nada de nós, porque Jesus já cumpriu nossa parte no pacto. Então, só podemos chegar a uma conclusão: o pacto da graça é a dispensação das bênçãos oferecidas a Adão no primeiro pacto, as quais ele não conquistou por causa da queda, sendo estas mesmas bênçãos conquistadas por Jesus e outorgadas a nós pela fé na condição de herdeiros. O pacto da graça consiste, então, naquele novo relacionamento que Deus estabeleceu com o homem por meio de Jesus, no qual o homem, sendo pecador, é sujeito totalmente passivo em relação à sua salvação. Vamos parar um pouco aqui. Então, eu creio que nesse texto já há bastante informações que merecem destaque. Primeiro, que é mostrado um equiparamento entre Adão e Jesus Cristo. Adão, ele era o nosso representante, e nós receberíamos bênçãos por meio dele se ele não tivesse caído. Como ele caiu, então nós recebemos maldição e corrupção, a maldição da lei e também uma corrupção da nossa natureza. Nós não apenas herdamos ilegalidade, ou seja,
nós somos declarados culpados legalmente, mas nós também herdemos uma natureza corrupta. Agora, em Jesus Cristo, nós temos o pacto revisitado, né, por um mediador que, ao contrário de Adão, venceu. E por ele ter vencido, ele então nos deu aquilo que Adão não nos pôde dar, que é as bênçãos de um relacionamento com o Senhor. É esta equiparação que o nosso querido Bezeril está fazendo. Ele conclui assim: tudo o que diz respeito à salvação do homem só é possível pela mediação de Jesus. Eis a razão por que chamamos de pacto da graça, porque nele tudo é de graça. Somos apenas herdeiros de uma herança que nos é concedida gratuitamente em Cristo. Não fizemos absolutamente nada para sermos merecedores das bênçãos de Deus. Deus tinha todas as razões para nos condenar, pois éramos merecedores da sua ira, dignos apenas da condenação eterna, mas o Senhor renovou eficazmente seu pacto de vida eterna, que tem como causa o seu amor e misericórdia, e nos concede, novamente, agora em Cristo, o direito de vida eterna que havíamos perdido em Adão. Então agora nós somos herdeiros de Jesus Cristo, e neste relacionamento nós somos seres passivos, no que toca que nós não podemos adquirir por nós mesmos os valores espirituais. Nós precisamos recebê-los pela graça, por isso que é o pacto da graça. Isso é importante, é por isso que nós vemos que a salvação ela é monergística, ou seja, apenas Deus é o uno, é o Deus Criador que pode nos trazer a salvação. Ele não precisa que nós façamos algo para merecer a salvação, porque o homem não pode fazer nada por si mesmo. Então há aqui muito também de alguns aspectos que nós conhecemos bem, que é os pontos calvinistas. Eu creio que os irmãos estão lembrados, né, dos 5 pontos calvinistas. Né? Todo mundo está lembrado? Estou vendo algumas pessoas um tanto quanto inseguras, né? Vamos lembrar, né? Total depravação, ou seja, primeiro é o total depravação, é o T, porque somos totalmente depravados. É a doutrina que diz que o homem não há nenhuma área da nossa vida que nós não tenha sido maculada pelo pecado. Nós recebemos uma incondicional eleição, que vem o U da tulipe, né? Em inglês é incondicional. Perdoe o meu inglês. Mas a ideia de incondicional eleição, ou seja, uma eleição que Deus nos dá de forma incondicional, porque nós não temos como satisfazer as condições de Deus. Por isso, o U da tulipe. Limitada expiação, ou seja, essa expiação é limitada, nem todos serão salvos, apenas os eleitos de Deus. T-U-L-I, irresistível graça, e nós somos salvos de uma forma irresistível, quando o Senhor nos atrai, nós não dizemos não. E o P, de perseverança dos santos, né? Aqueles que foram alcançados pela graça não cairão. Então nós temos um pouco disto aqui. O pacto da graça, ele tem umas outras conotações, né? Nós vamos ver agora algumas formas de administração deste pacto. São tragas 3 formas nesse texto do Bezeril, e são 3 formas de administrações. É importante que vejamos isso, porque às vezes há um pouco de confusão, principalmente na administração sinaítica. Então nós temos a administração do pacto com Noé, que é a primeira, a segunda forma de administração, o pacto de Abraão, e a terceira forma de administração, o pacto do Sinai. Lembrando que essa palavra administração é uma palavra que nos é útil. Não vamos fazer dela nossa tábua de salvação, é apenas uma forma didática de mostrar como Deus se relaciona. Em outros autores nós podemos encontrar outros tipos de terminologia. O que é importante é entender o conteúdo. Bom, então vamos lá. Primeira forma de administração, pacto com Noé. Ainda em Gênesis, tomamos conhecimento de 2 pactos. Um feito com Noé e outro com Abraão. Esses 2 pactos são em essência o mesmo pacto da graça que estamos estudando. Esses 2 pactos não são diferentes no que concerne à salvação da humanidade, pois todos eles
são apenas a renovação do pacto da graça de Gênesis 3,15. E lembrando, Gênesis 3,15 é a promessa que o Senhor fez à humanidade, quando Deus convoca na sua presença a serpente, Adão e Eva, que tinham pecado. Ele então começa ali a dar a cada um a sua punição, começando pela serpente, e ao falar com a serpente, diz que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher, mas que haveria guerra entre o filho da mulher, né, os que seguem o filho da mulher, e os filhos da serpente. Isto que é o início do pacto da graça, né? Ou seja, a redenção está no filho da mulher. O culto e o método de salvação desde os dias de Adão, depois da queda, são essencialmente os mesmos e pertencem ao mesmo pacto que no Novo Testamento chama-se Nova Aliança. A esperança na era messiânica e o culto era fundamentado tão somente na eficácia do sangue do Cordeiro, que havia sido morto antes da fundação do mundo. O próprio Noé fora salvo pela graça, pois Hebreus 11:7 nos revela que a maneira como Noé foi justificado foi simplesmente pela fé, e isto como uma herança. Aqui está claro que a justificação era pela fé e a salvação era dom de Deus. A igreja dessa época era uma igreja tipicamente doméstica, pois a fé, o culto e a doutrina da graça davam-se numa extensão apenas de famílias. O pacto com Noé, chamado de Pacto da Natureza, continha promessas provindas da graça. Por exemplo, a promessa de que Deus não destruiria a terra mais com água, né? Todas as bênçãos prometidas a Noé eram bênçãos imerecidas ao homem caído, pois só eram possíveis mediante a graça de Deus, que em Cristo concedia esses dons aos homens. Mas o que devemos lembrar de mais importante era que o pacto com Noé era a maneira de Deus viabilizar a concretização do pacto da graça, ou seja, o pacto que Deus fez com Noé já era em si o pacto da graça. Eu coloquei aqui as páginas onde está mencionando isso. Então, o pacto com Noé não é um novo pacto. Então, algumas pessoas vão pegar assim, veja, Deus fez um pacto com Adão, depois um pacto com Noé, depois um pacto com Abraão, depois um pacto com Davi. Então, existem vários pactos. Não, existem apenas um pacto, né? O pacto da graça, que é a promessa do filho da mulher, feita quando o Senhor enunciou, né, a punição à serpente. E este pacto da graça, ele tem outros tipos de manifestações que vão ocorrer com Noé, com Abraão, também, como nós vamos ver. Seguindo a segunda forma de administração, pacto com Abraão. O que dizer então do pacto abraâmico? Era o pacto com Abraão um pacto diferente que Deus estava inaugurando agora com uma nova proposta de salvação ou uma outra maneira de salvar o homem? Absolutamente não. As bênçãos do pacto abraâmico são, sem dúvida, mais concretas do que as bênçãos prometidas anteriormente. Mas não se pode inferir que a maneira de Deus salvar os crentes anteriores a Abraão era diferente. Nem tampouco que as promessas do pacto também diferiam, apesar de serem reveladas mais plenamente no pacto abraâmico. Devemos sempre manter em mente que o pacto da graça começa a partir da queda, na promessa de Gênesis 3,15, e a partir dali toda a história da salvação é baseada na graça de Deus mediante Jesus Cristo. A certeza dessas verdades é manifesta na vida e no culto dos crentes anteriores a Abraão. Um exemplo disso é a vida e o culto da família de Noé, com a qual Deus fez manifesto um pacto de vida que era tão somente uma manifestação do pacto da graça de Gênesis 3,15. Por que dizemos que em Abraão as promessas são mais concretas em relação às promessas anteriores da graça? Com certeza podemos perceber uma certa progressão na revelação da graça salvadora sobre o homem. Gênesis 3,15, até Noé, as promessas de vida eterna são as mesmas e estão firmadas sobre a mesma base que é Jesus. Elas apenas não estão
turisticamente estão reveladas no Velho Testamento a nós, como já estão no Novo Testamento. Mas certamente foram reveladas a Noé e toda a sua família, pois eles tinham uma lei de culto e relacionamento com Deus pela graça, o que pode ser claramente visto na história do Noé. Mas é em Abraão que Deus começa a revelar mais claramente a dimensão do seu plano de salvação ao mundo. Então, retomando aqui um pouco, nós vemos que há um elemento que une o entendimento do pacto da graça em solidariedade, um elo de solidariedade com o pacto que é feito com Noé e com Abraão. Solidariedade que eu estou dizendo é a maneira como esses dois pactos eles têm uma relação sobre si. Ambos são formas de administração do grande pacto da graça. Eles não são novos pactos. Eles são pactos que eles têm uma relação de progressividade. O que é progressividade? É aquele elemento que nós já vimos antes. Ou seja, a palavra de Deus ela mesma ela não muda. Entretanto, mesmo dentro das Escrituras Sagradas, alguns assuntos recebem mais luz à medida que a revelação progride. Então, nós vemos o culto, a lei do culto a Deus, relacionada a Noé e sua família, quando eles fazem o sacrifício, levam aqueles animais imundos e os puros, há um tipo de marcação desses animais que serão sacrificados. Isto aí é um aspecto daquele momento. Mas com Abraão, a coisa muda um pouco. Em Noé, nós temos um pacto com toda a criação. Em Abraão, nós temos um pacto voltado para um povo. Deus escolhendo um povo para ser seu. O pacto de Noé é mais universal. O pacto com Abraão é mais estrito, é mais limitado a uma etnia, ainda que está em formação. O que une esses dois? O elemento de progressividade. Então, quando alguém disser, esse assunto está na Bíblia, e é natural que ele esteja, se for um assunto religioso, precisa mesmo estar, é preciso perguntar qual a maturidade deste assunto no texto bíblico, porque ele não vai aparecer da mesma maneira, nem sempre, ainda mais quando o conceito é soteriológico, que é soteriologia de salvação. Progressão continuada é a chave para entendermos isso. Bom, nós vimos então as duas formas de administração do mesmo pacto, do pacto da graça. O pacto da graça, lembrando, é inaugurado com a declaração de Deus contra a serpente, onde há a promessa da redenção pelo filho da mulher. Aí nós temos uma primeira administração, um pacto com Noé, um pacto ainda muito familiar, ligado à sua família, com expressão universal, a criação toda é poupada. E depois, mais adiante, nós vemos um pacto com Abraão, onde há uma etnia já sendo fomentada ali, então há um escopo que é diminuído. E agora nós vamos ver a terceira administração, que é ela que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não porque o assunto é difícil, mas porque esse assunto é retomado por alguns autores do Novo Testamento, e principalmente Paulo, e a maneira como ele fala, e o autor de Hebreus também, nós vamos ver alguns textos sobre isso, dá a entender um tipo de contraponto, e não é bem assim. O pacto do Sinai, ele é um pacto de graça também. Ele não é algo que rivaliza com o pacto da graça. O pacto do Sinai é um pacto, uma das formas de administração do pacto da graça. Então nós vamos gastar um pouco mais de tempo com ele. Primeiro vou fazer uma breve leitura aqui, depois a gente vem para os debates. Uma outra forma de administração do pacto da graça tem sido alvo de muita confusão. É o pacto sinaítico. Pacto esse feito com Moisés no Monte Sinai, quando Deus entregou-lhe a lei em forma de pacto. Devemos ter em mente
que a lei sempre constitui a vontade de Deus para o bem de seus filhos. Ela é sempre necessária para o relacionamento entre Deus e suas criaturas. Estava presente no Éden, de forma interiorizada no coração de Adão antes da queda, pois, como já dissemos anteriormente, ele sabia muito bem como agradar seu Criador, Deus a imprimiu em seu coração, e essa mesma lei não forçava Adão a obedecê-la, pois ele era um ser livre para exercer a sua vontade em relação a essa lei. Quando Deus estabeleceu o pacto com Adão, no qual Adão deveria obedecer à lei, na forma de obediência à ordem de Deus, aquela enunciado que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava apresentando algo novo, mas apenas externalizando-a como o instrumento ou meio pelo qual Adão obteria a vida eterna. Obediência à lei. Por isso o pacto das obras. Lei esta sempre presente na relação entre Deus e o homem. Deus apenas quis usar a lei como meio de teste para recompensar o homem. Devemos nos lembrar que este foi o único momento em que a lei viabilizou a vida eterna numa relação direta entre o homem e Deus. Mas ela não é a fonte ou origem da vida eterna. Deus é a fonte da vida eterna e a quis dar por meio de um pacto. Com a queda, essa lei interiorizada foi ofuscada de tal maneira que se tornou ainda mais necessário que Deus estivesse fazendo lembrar ao homem de sua lei. Pois somente a lei interior, ou senso moral do homem, não comunica mais a vontade de Deus de maneira clara, visto ter sido prejudicada pelo pecado, daí a ideia da total depravação. Desde a queda, Deus tem sempre lembrado ao homem dessa lei, não mais para a vida eterna, pois agora somente Jesus a cumpre para tal objetivo, mas para um relacionamento de comunhão com Ele. Podemos perceber a lei de Deus também na vida dos descendentes de Adão, da família de Noé, em Abraão, através de todas as ordens positivas e negativas que Deus deu àqueles santos no Velho Testamento. Com Moisés, essa lei foi tornada formalmente visível em forma de pacto, quando Deus entregou-lhe em forma de pacto toda a sua vontade, outrora revelada aos pais. Pergunta-se, por que a lei foi dada a Moisés em forma de um pacto para Israel? Na verdade, a lei sempre existiu como pacto visando manter nossa comunhão com Deus. Se a observarmos, temos paz com Ele. Do contrário, somos impedidos da sua presença, até que recorramos à sua graça ou à graça do seu perdão. Isso acontece desde os dias da criação e sempre era bem conhecido antigamente por indivíduos que estavam em contato com a revelação. Mais tarde, tornou-se um pacto formal, como a nação. Até aqui, meus irmãos, acho que deu para entender algumas questões que são necessárias destacar. Primeiramente, é que a lei ela não começa com Moisés. A lei ela é anterior. Nosso entendimento de lei não é um entendimento apenas formal ou autodeclarado. Esta é uma lei. Não é isso. Por exemplo, nós tomamos a ordem de Deus a Adão como uma lei. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma lei externa. Assim também como nós temos uma lei interna, como Paulo diz em Romanos. A lei também organizou a vida dos santos do Antigo Testamento, como Noé e como Abraão. Abraão, ele era dirigido pelas ordenanças do Senhor, a qual ele sempre obedeceu. Por exemplo, a circuncisão, Deus ordenou para que ele fizesse, e outros episódios mais que mostram a sua relação com Deus. Agora, vamos ver os objetivos da lei. No momento do Sinai, quando essa lei é entregue a Moisés, visivelmente em forma de um pacto, ela terá dupla função. Primeiro, apresentar todas as exigências de Deus para a relação entre ele e seu povo. Segundo, pregar o evangelho por meio de leis, tipos e símbolos. De que forma, pois, essa lei pregava o evangelho?
lei e evangelho parecem duas coisas altamente contrárias, mas não são. A lei sempre esteve a serviço da graça. Quando Paulo a chama de pedagogo, lá em Gálatas 3:24, que tem a função de conduzir os eleitos a Cristo, e que o fim da lei é Cristo, lá em Romanos 10:4, como sendo seu alvo, essa é a maneira da lei pregar o evangelho. Como alguém pregaria a Cristo através da lei se essa não lhe comunicasse o evangelho? Mas como isso acontece? A lei pregava o evangelho quando exigia sangue para a expiação. Só o pacto da graça exige sangue para expiar os pecados dos homens. Se o pacto do Sinai fosse um pacto de obras, logicamente não se faria necessária a presença do sangue, bastavam apenas as obras. A lei pregava o evangelho quando ela mostrava a malignidade do pecado, a falência espiritual em qualquer tentativa de justiça própria e a tamanha condenação na qual o homem estava encerrado, de tal maneira que ele percebia a necessidade de recorrer à graça, do contrário seria condenado pela lei. Ela nos mostra que Deus acha do nosso pecado e da nossa condição de pecadores. Ela decreta sobre nós um terrível juízo de condenação e anuncia a ira de Deus sobre toda iniquidade, deixando-nos totalmente perdidos e sem nenhuma forma humana de escape. Mas como já dissemos, se ela nos fala de derramamento de sangue, isso quer dizer que a salvação não está nas possibilidades humanas, mas em Deus, e que o homem deve recorrer à sua graça salvadora. Se é por sangue, então, é por fé. Se é por fé, então, pela graça. Se é pela graça, então essa é a mesma mensagem do Evangelho. Assim sendo, a lei mostra a nossa miséria e a nossa fraqueza para que recorramos à graça salvadora encontrada somente em Cristo Jesus. Então, pensando dessa forma, como a presença do sangue sendo uma expressão da lei, ou da graça na lei, ou a lei, como a lei pregava o Evangelho, nós vemos os sacrifícios desde do livro de Gênesis. Por exemplo, Deus efetuando um sacrifício para retirar desse sacrifício as peles e vestir a Adão. Abel e Caim, no primeiro culto registrado de homens caídos, então Abel é aceito porque trazia um cordeiro para ser sacrificado. Nós vamos ver Noé apresentando sacrifícios agradáveis a Deus. Nós veremos Abraão quando sai do Egito, chega à terra prometida, passa fome e volta, sacrifícios sendo feitos pela mão dele. Então, o cordeiro ele é apresentado como um aspecto da lei aonde a lei está. Então, a graça ela é servida, ou ela é apregoada por meio da lei. A lei, então, é um instrumento da graça de Deus. Não podemos ver incompatibilidade, antagonismo, contrariedade. Nós veremos, não nessa aula, mas na seguinte, que os textos que falam acerca da lei não criticam a lei, mas criticam a ideia de que o homem possa pegar a lei para se auto-justificar. Isso que é condenável a Deus, não a lei. A lei é boa, santa, perfeita e agradável. O problema são os homens que querem pegar a lei e fazer dela um instrumento de sua própria salvação, crendo que por meio da obediência é capaz de se salvar. Não, isso não funciona assim. Nós que somos cristãos, nós obedecemos a lei. Nós usamos a lei como instrumento de santificação. Nós não matamos, não roubamos, não nos prostituímos, não falamos mentiras, guardamos o dia do Senhor, fazemos tudo o que a lei nos ordena. Mas não vamos alcançar a salvação por causa disso. A nossa salvação já foi alcançada em Cristo Jesus. Nós guardamos a lei porque a graça do Senhor já chegou sobre as nossas vidas. Então nós guardamos a lei não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. A lei é uma expressão da graça de Deus na nossa vida, por isso que nós a obedecemos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que possamos continuar crescendo nisso. Essa leitura foi um pouco densa. Nós vamos debater e deliberar aqui entre nós na igreja. Espero que você, em casa, possa vir um dia discutir conosco. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses assuntos. Até lá, que Deus muito te abençoe. E na próxima aula, nós vamos analisar os textos que aparentemente podem mostrar uma incompatibilidade entre graça e lei. Um abraço a todos.